informações em quantidades inimagináveis. E o acesso a esses dados e informações é uma coisa absurda. Tem que ter alguma ferramenta, né? Tem que utilizar os computadores, os softwares, para poder processar isso. Eu fiz uma pesquisa com a Tabata, que as meninas aqui conhecem, pelo menos a Nina, a Tamires e a Leila, Tabata Magalhães, que era sobre aquela hashtag do Twitter, alguns anos atrás, foi criada pelo Ortiga Júnior, músico e advogado, Grifes Vivas Teresina. Ele criou uma hashtag no Twitter, e era o seguinte: vá lá, posta uma mensagem dizendo qual é uma grife viva de Teresina. As pessoas postavam lugares, personagens, e aí a gente teve a ideia de verificar como é que a identidade cultural de Teresina era construída por essas postagens, numa dinâmica totalmente diferente, uma velocidade de postagem que era uma coisa absurda, e um ambiente interativo. Um cara dizia uma coisa, o outro dizia: rapaz, eu não me lembrava disso, é mesmo, olha só, isso é uma grife de Teresina. É um ambiente de interação em que as mensagens eram postadas, eram repostadas, eram comentadas, quer dizer, se produzia ali um ambiente colaborativo e coletivo de produção de identidade cultural. E a gente foi pesquisar isso. Você não sabe o trabalho que deu, porque em uma semana tinha mais de, não sei, não me lembro agora o número, mas era uma coisa assustadora, mais de 50 mil mensagens em uma semana. Não sei se era bem isso, talvez 5 mil mensagens em uma semana. Foi parar no Trending Topics Brasil. Imagina fazer isso, ó, na ponta do lápis. Olhar certos padrões identitários, ainda mais numa cultura interativa. Não foi fácil. Você pode fazer isso utilizando hoje um software. Agora, entenda o seguinte: o software não te dá o conhecimento, ele te dá a informação. O conhecimento é outra coisa. Se é uma pesquisa científica, o que o software do computador vai te dar é apenas a informação, que é um conjunto de dados que foi sistematizado. Dados, informações, quer dizer, eu sistematizo os dados, padronizo, tiro categorias, faço o que quiser com eles. Mas até ali não tem conhecimento científico, você tem informação. Informação é isso que está todo momento aqui nos rodeando. O valor da informação está em todo lugar. Está na roupa que eu visto, está no estilo, está na moda, está no exame médico, está em todo lugar. Está na culinária, um prato não pode ser só gosto, tem que também ter a informação visual, ser bonito, atraente. Enfim, a informação está aqui nos rodeando. Essa é a ambiência que a gente está. Agora, eu preciso lidar com isso para transformar isso em conhecimento. Pode ser um conhecimento prático? Pode, que nos auxilia, por exemplo, a fazer certas operações do dia a dia, mas pode ser também um conhecimento científico. Para que a informação se transforme em conhecimento científico, você tem que ter um olhar teórico. Significa o quê? Interpretar aquele conjunto de dados que foi transformado em informação. Quando eu me aproprio disso, interpreto, ou crio conceitos, ou utilizo os conceitos para interpretá-los, um sistema conceitual, teórico, aí eu estou produzindo conhecimento. Mas as coisas estão aí, os dados estão aí. E o computador nos auxilia. Tem gente que às vezes pensa que bota lá no computador, gerou os dados, né? O software gera os dados, aquilo ali já é a resposta para o problema de pesquisa. Tem que ir além. Então, gente, pensar nos ambientes virtuais de aprendizagem. As redes sociais como ambientes virtuais de aprendizagem também é uma coisa que eu queria que vocês estimulassem os alunos. Criar redes sociais com fins e propósitos educacionais e científicos. E por fim, identidade e etiqueta nas redes. Vocês conseguem ler aí? Dá para ler? Dá não, né? Não dá para ampliar não, né, Ney? Só comentar aqui. Bom, mas vocês têm o programa, o plano de curso, os alunos também vão ter acesso a isso. Então, identidade e etiqueta nas redes. Pensar primeiro a questão das identidades nas redes, como também um empreendimento coletivo. E a identidade não é só aquilo que eu quero ser, aquilo com o qual eu quero me identificar. Porque é uma coisa pública, tornada pública nas redes. De alguma maneira, nesse jogo interativo, a minha identidade é construída. E é claro que na rede, às vezes, a gente até constrói diferentes modelos identitários em função da própria gramática de cada uma dessas redes. Por isso tem se desenvolvido todo um campo ou uma área de estudo chamado de etiqueta, estudo das etiquetas, né, nas redes sociais, né, de princípios éticos que devem ser seguidos, a forma como as pessoas devem se comportar em redes sociais. Isso é uma coisa interessante também, porque às vezes as pessoas acham que estar na rede é ser proativo,
e esquecem que muitas vezes burlam os propósitos das redes sociais, ultrapassam os seus propósitos, ferem suscetibilidades e a proatividade termina virando, na verdade, uma coisa de chato. Tem gente que em rede social vira um chato de galocha. De tanto participar, de botar coisa que não tem muito sentido. Então tem todo um trabalho hoje desenvolvido nessa área, né, que a gente está chamando aqui de netiqueta. Então essa é a meta, eu quero que vocês levem os alunos para pensar isso, esse tipo de discussão, né, como é que a gente está vivendo esse novo ambiente de produção de conhecimento de forma colaborativa e como é que a gente pode utilizar essas ferramentas para produzir conhecimento. Os objetivos: discutir elementos conceituais da cybercultura, conhecer e compreender as estratégias e os valores da produção cultural realizada em e para ambientes digitais, conhecer e compreender relações entre as tecnologias digitais e as atividades sociais por elas forjadas. Quer dizer, as tecnologias, elas são sociais por princípio, porque elas nascem de um conjunto de estratégias que a sociedade, um grupo, né, passa a adotar para produzir esse conhecimento sobre uma determinada técnica. Isso é a tecnologia. Mas ao passo em que as tecnologias são incorporadas por nós, né, passam a ser produto no mercado, elas também vão forjando relações sociais. Então uma coisa vai puxando a outra. Existe uma espécie de recursividade ou de reflexividade, como que é, por exemplo, o Ibris. Tanto a tecnologia é resultado de um conjunto de operações da sociedade, como a sua incorporação por essa sociedade vai forjando certas relações sociais. Discutir o novo paradigma, que a gente está chamando aqui de sociedade do conhecimento, inteligência coletiva e produção do conhecimento. Então, basicamente, esses são os objetivos da disciplina. O conteúdo programado, eu dividi, né, em 3 unidades, 10 horas para cada um, vocês devem ter visto isso. Primeira unidade, a sociedade em rede e o cyberespaço. Eu queria começar com essa discussão sobre a formação do cyberespaço e da sociedade em rede, porque eu acho que a gente só pode compreender a cybercultura, seus produtos e a forma coletiva como o conhecimento está sendo produzido se a gente tiver esses antecedentes históricos. De que modelo social nós estamos falando? Como é que surgiu esse modelo social? De onde veio isso tudo? O cyberespaço não estava aí desde sempre, foi criado. A cybercultura é esse padrão cultural dentro do cyberespaço. São as relações, as formas de sociabilidade, de experiência no cyberespaço. Isso também não estava aí desde sempre. Isso resultou de algumas mudanças. Que mudanças são essas? Então a gente começa com esses antecedentes históricos da sociedade em rede da informação e com as mudanças estruturais do capitalismo. O que propiciou isso tudo, a meu ver, foram as mudanças pelas quais foi passando o sistema capitalista. Da sua fase lá de 1920, na quebra da Bolsa de 29, na sua fase de monopólios, de concentração, da formação dos cartéis empresariais, até o momento em que a Bolsa quebra em 29 por conta disso. Depois a gente tem a presença firme do Estado, a partir da década de 30, a mão forte do Estado regulando certas operações financeiras e, sobretudo, intervindo na economia. E depois a crise desse modelo, né, de participação do Estado na economia, que é o que a gente chamava de welfare state, né, Estado de bem-estar social. A partir da década de 60, isso tudo sai de cena com a crise fiscal, a crise da arrecadação, crise do petróleo, e aí entra em voga o neoliberalismo, né? A saída de cena do Estado como protagonista econômico e o repasse, digamos assim, de algumas atividades que antes eram tidas como essenciais, educação, segurança, saúde, para empresas. A desburocratização, desestatização, enfim, tudo isso. Então eu acho que essas mudanças no capitalismo, e aí, claro, a criação dos blocos de cooperação econômica, Mercosul, ALCA, etc., isso tudo vai fazendo com que o comércio se torne uma coisa global. Se você me perguntar, Gustavo, o comércio sempre foi global? Sim, sempre foi global. Observe a história da humanidade, que é quase a história do comércio. Os caras descobriram o Brasil porque queriam ter ido para a Índia? Sim, mas sabiam que para cá podia ter alguma coisa também que fosse interessante do ponto de vista do comércio, não tinham vindo. Tanto é que apelidaram aqui os nossos indígenas de índio, né?
porque na verdade se referiam aos indianos, né, os habitantes da Índia. E aqui ficaram os índios. Então vejam só, o comércio sempre existiu. Peguem um barco ali na Amazônia, na fronteira, no ponto de encontro dos dois rios, Negro e Solimões, vocês vão ver no meio de uma ilhazinha um posto de gasolina, vocês vão ver uma mercearia, vão ver um comércio, vão ver um mercadinho. Como é que aquilo tudo chega lá? E barco. O comércio não tem fronteira não, gente. Agora, é claro que a partir da segunda metade do século XX, o que aconteceu foi uma desregulamentação em nível mundial. É o fim das barreiras alfandegárias. E aí, claro, com o fim das barreiras alfandegárias, pela internet tu pode comprar alguma coisa lá nos Estados Unidos. E onde é que fica o imposto? Fica lá. Isso é um problema sério para as instituições arrecadadoras de impostos. Minha esposa é auditora fiscal do Estado, uma vez ela estava dizendo, Gustavo, o cara compra em São Paulo e a luta da gente é para fazer com que um pouco desse imposto fique aqui também. Porque agora você não vai lá na mercearia, você não vai numa loja e compra aqui, o imposto fica aqui, você compra pela internet. Então é preciso outra regulamentação, porque os estados perdendo dinheiro, os países perdendo dinheiro. A partir dos anos 50, 60 e mais ainda 70 e 80, né, com a implementação de algumas políticas de desregulamentação, né, de desestatização, sobretudo nos Estados Unidos, de Ronald Reagan, e na Inglaterra de Margaret Thatcher, e aqui na América do Sul com Pinochet. Aliás, o primeiro país a praticar o neoliberalismo econômico foi o Chile. Olha, gente, o Chile é o país mais desenvolvido hoje da América Latina, tem os melhores índices. Isso pode ser só uma simples coincidência? Pode. Mas enfim, o primeiro país a adotar uma política neoliberal foi o Chile, com Pinochet, antes de Reagan, né, nos Estados Unidos, e Margaret Thatcher na Inglaterra. Então, a partir desse momento, o comércio passa a ser global. E aí, claro, você passa a ter dispositivos informacionais, eletrônicos, né, que movimentavam esse comércio. O mundo hoje está desse tamanhozinho. Para quem aplica na Bolsa de Valores via sistema informacional, as distâncias foram apagadas, foram suprimidas. Eu aplico meu dinheiro na Bolsa de São Paulo, na hora que ela estiver fechando, eu tiro meu dinheiro e jogo para outra bolsa. De Nova York, depois de São Paulo, depois é de Londres, depois eu posso ir para a Bolsa na China, depois Bolsa em Tóquio, depois girar o mundo, e meu dinheiro vai girando o mundo todinho, para ele não tem fronteira e nem tem tempo. Isso para os grandes operadores, né? Os caras que conhecem realmente os horários de fechamento e abertura de cada bolsa, então o mundo vai se tornando uma coisa desse tamanhozinho. Acabaram as suas fronteiras, né? Tempo e espaço suprimidos. Então essa ambiência toda em rede fez com que essa cybercultura se tornasse, na verdade, uma ambiência da nossa vida. De tal maneira hoje que a gente nem sabe mais como separar, como diz o Baudrillard, aquilo que é o mundo virtual do mundo físico, porque essas coisas estão tão entranhadas na nossa vida, e aí é onde reside o perigo, segundo Baudrillard, Jean Baudrillard, filósofo francês, já falecido. É esse o grande perigo, que a gente já não consegue mais desentranhar o que é virtual e o que não é virtual, que é físico, é aquilo que está na rede. Porque se fosse assim, se eu pudesse, como lá no filme Matrix, o cara toma um comprimidozinho e entra no mundo virtual, depois passa o efeito e ele volta para o mundo físico, aí era muito bom. Mas não é assim. Nós estamos com o pé lá e um pé cá. Ou se preferirem, um olho no gato e um olho no peixe, né? E o outro olho no peixe. Tudo está misturado. Então eu acho que é preciso compreender essa formação da sociedade hoje como resultado das mudanças do capitalismo, da formação dessa sociedade em rede, né, da produção de informação. O que a gente vive hoje, na verdade, é um momento de consolidação de um novo modelo socioeconômico, sociedade da informação em rede, né, que se baseia na produção, circulação e consumo de informação. Não mais o bem material, o bem concreto, mas um bem intangível e imaterial, a informação, o conhecimento, a cultura de uma maneira geral. E aí, claro, o insumo empresarial, o insumo organizacional é sempre o insumo informacional. Na escola, nas indústrias, nas empresas, se investe muito em gestão de pessoal, gestão de tecnologia. Então, o insumo é sempre de ordem tecnológica, é sempre de ordem informacional, cultural, científica.
E as empresas hoje têm que ter flexibilidade, produz uma coisa para agora, daqui a 20 dias tem que produzir outra. E aí, claro, tudo isso requer investimento nesse contato, na relação com os públicos, via tecnologia de informação. Enfim, eu acho que é esse o modelo que a gente está vivendo hoje. Vocês têm 2 vídeos para mostrar para os alunos. Clica nesse primeiro vídeo. É um vídeo que eu gravei para uma disciplina aqui no CEAD, algum tempo atrás. São 8 minutos apenas, é esse aí. São 8 minutos apenas. E é sobre essa mudança essas mudanças pelas quais está passando o sistema capitalista. Então esse é o primeiro vídeo que eu gostaria que vocês mostrassem para os alunos. O som dá para ouvir não, né? Pode voltar um pouco? Capitalismo do monopólio ao neoliberalismo. Vocês querem apagar a luz por enquanto? É ali? Dá para apagar essa? É aqui? São 8 minutos apenas, são 2 vídeos. Vou mostrar. Tá legal assim? Dá para ouvir, veja bem. Se não dá para ouvir, não tem problema. Eu sou o professor Gustavo Said. A nossa disciplina é disciplina do Estado, Governo e Mercado. E a nossa videoaula terá como título as transformações do sistema capitalista, do capitalismo do monopólio ao neoliberalismo. Para tanto, nós vamos tentar refletir sobre as mudanças do sistema capitalista ao longo do século XX. E para promover essa reflexão, é preciso, em primeiro lugar, contextualizar as macro-mudanças econômicas do capitalismo hoje e refletir sobre o processo de reconstrução de acumulação capitalista nas décadas de 60 e 70 e a relação disso com o novo modelo de Estado. Eu dividi essa videoaula em 3 tópicos. No primeiro tópico nós vamos falar sobre o capitalismo monopolista, que vai mais ou menos no final do século XIX até a crise da Bolsa de Nova York, em 1929. No segundo momento, nós vamos falar um pouquinho sobre o capitalismo organizado e sobre a formação do estado de bem-estar social, que vai da década de 30, logo após a crise da Bolsa de Nova York, até mais ou menos os anos 70 do século passado. E, por fim, o último tópico da nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o renascimento do liberalismo, aquilo que alguns vão chamar de neoliberalismo, que começa a impactar na sociedade, sobretudo no modelo de Estado, a partir da década de 70 do século passado. Muito bem, então iniciando o primeiro tópico, o capitalismo monopolista até a década de 20, início da década de 20. Então, vocês sabem que a crise de 29, na verdade, é uma crise de superprodução de mercado livre. O que vai acontecer, em resumo, é que há oferta demais para consumidores de menos, consumidores com baixo poder aquisitivo. Nessa época também acontece nos Estados Unidos a formação dos grandes trusts, que são resultado, na verdade, de fusão de capitais e firmas, e que levam, evidentemente, à formação de determinados monopólios em determinados setores da economia. Por sua vez, esses trusts começam também a promover a cartelização dos preços, e isso tudo leva à quebra da Bolsa de Nova York, gera um desequilíbrio em mercado e Estado, provoca uma quebradeira generalizada, inflação, desemprego, e claro, tudo isso decorre da hipertrofia das empresas e da falta de iniciativa do Estado. Evidentemente que é esse processo que vai levar o capitalismo a se reestruturar, a se reorganizar e assumir uma nova configuração, que é aquilo que a gente está chamando aqui, segundo tópico da nossa aula, de capitalismo organizado, que leva à criação do estado de bem-estar social, a partir dos anos 30, terminando até mais ou menos a década de 70. O estado de bem-estar social, o capitalismo organizado, que sofre a interferência do Estado, se inspira nas ideias de John Maynard Keynes, economista inglês, que acredita no poder de regulação do mercado através de ações fortes do Estado.
E se baseia também, claro, numa política econômica regulada, portanto, pela intervenção do Estado. Não é o caso do plano do presidente Roosevelt nos Estados Unidos, o New Deal, o novo negócio, se vocês quiserem traduzir. O New Deal do presidente Roosevelt se baseia na recuperação da economia via insumos para empresas e, sobretudo, em maciços investimentos públicos no setor de infraestrutura, revitalizando, portanto, a política de empregos e fazendo com que a economia se aqueça. Tudo isso gera uma prosperidade enorme logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Essa participação do Estado na economia leva a uma prosperidade econômica no período do pós-guerra, mas leva também a alguns movimentos sociais organizados a lutar pela garantia de certos direitos sociais, sobretudo no universo do trabalho. É aí que nasce aquilo que a gente conhece como welfare state, ou Estado de bem-estar social, que oportuniza certos serviços para os cidadãos. É claro, o Estado de bem-estar social vai surgir nos Estados Unidos e em alguns países da Europa que pertencem àquilo que a gente pode chamar de capitalismo central. Enquanto isso, no mesmo período, do outro lado do mundo, nós vamos ter o bloco socialista se formando. Mas esse Estado de bem-estar social, esse capitalismo organizado, tudo isso passa por uma nova crise. A crise da década de 70, causada pelo aumento dos gastos estatais, sobretudo porque o Estado havia assumido alguns setores da economia, e também pela diminuição da arrecadação. Por isso que alguns economistas vão dizer que a crise da década de 70 é uma crise fiscal. Isso vai levar a novas mudanças no sistema capitalista. Passamos então para o terceiro e último tópico da nossa aula de hoje. Que mudanças são essas? As mudanças que levam o pequeno capitalismo organizado, que sofre a interferência do Estado, a recuperar as ideias do liberalismo dos séculos XVIII e XVII, de certa forma até radicalizando alguma dessas ideias. Esse neoliberalismo vai surgir a partir da década de 70, inicialmente num país da América do Sul, o Chile, e depois, com mais força, com mais vigor, nos Estados Unidos de Ronald Reagan e na Inglaterra de Margaret Thatcher. Quais são as características do neoliberalismo? Em primeiro lugar, nula participação estatal nos rumos da economia do país. Menos leis, menos burocracia. Em segundo lugar, uma política de privatização de empresas estatais e a criação das agências reguladoras. Por exemplo, foi acontecer no Brasil nos últimos 20 anos, a partir dos governos Collor e depois do governo Fernando Henrique Cardoso. Uma outra característica do neoliberalismo, além da circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização